Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso dá início à primeira aula-palestra do ano de 2016 do projeto de ensino à distância para a gestão pública, sendo essa a aula de número 66. E a aula-palestra de hoje traz o tema Sistema Previdenciário Brasileiro, o momento atual, a responsabilidade das entidades de controle na orientação e na fiscalização dos RPPS e as medidas que devem ser tomadas para garantir a sustentabilidade do sistema. Vale lembrar que a aula está sendo transmitida ao vivo pelo site do Tribunal de Contas. E para fazer a abertura e dar as boas-vindas nessa primeira aula, convidamos o conselheiro Ronaldo Ribeiro. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para nós é uma satisfação receber o professor Ottoni, agradeço em nome do nosso presidente, auditor fiscal da Receita Federal, com atuação forte da área da Previdência, um formador de opinião a nível nacional. Nós temos o maior carinho e respeito por ele, a segunda vez que vem no Tribunal de Contas. Nós tivemos pela manhã uma aula com os conselheiros, proferida pelo doutor Ottoni, aos conselheiros substitutos, procuradores, e agora, na parte da tarde, essa palestra de ensino à distância, com também a presença aqui pessoal de todos vocês. O tema, para nós, do Tribunal de Contas, é um tema muito caro, é um tema que nós temos um apreço muito grande, é um tema que tem um impacto a nível nacional muito grande, está na pauta do dia e vai continuar na pauta do dia da nação durante muito tempo. Tem um impacto forte para o estado de Mato Grosso, principalmente nesse momento em que nós estamos estruturando uma unidade gestora única, reestruturando a MTPrev, o nosso FUNPREV. Nós temos aqui vários conselheiros participando, pessoal que atua diretamente no Conselho de Previdência da MTPrev. E temos impacto também para os nossos municípios. No Brasil, em termos gerais, 1/3 dos municípios possuem regime próprio de previdência. No Mato Grosso, nós temos um quadro diferente. Em torno de 2/3 dos nossos municípios têm regime próprio de previdência. E aí nós temos um impacto muito grande sobre a gestão. Nós temos diversas irregularidades, capazes de afetar os municípios e afastar a obtenção do certificado de regularidade previdenciária e, com isso, os municípios perderem as transferências voluntárias. Daí a importância da auditoria, tanto pelo Ministério da Previdência quanto os tribunais de contas, além do controle social, do controle interno e todos envolvidos nesse processo. Nós temos grandes irregularidades relacionadas à aplicação do mercado financeiro. Nossos regimes próprios de previdência cada vez têm uma quantidade maior de recursos aplicados no mercado financeiro. Nós temos uma dificuldade enorme, tanto na auditoria quanto na gestão dos recursos, justamente pela questão do mercado financeiro, toda a sua engrenagem envolvida. Questões de atuária, nós temos um impacto muito grande, e nós temos investido muito. Hoje, por exemplo, nós temos aqui os nossos auditores responsáveis pela área do regime próprio de previdência também participando de curso de atuária. Enfim, é um conjunto de informações e de irregularidades, de temas importantes que nós trazemos. Então, nós temos uma união de 2 pontos fortes. Um tema de interesse para todos nós, com um grande professor, que é o Dr. Ottoni, auditor da Receita Federal, com atuação no Ministério da Previdência. Obrigado. Obrigado, conselheiro Ronaldo Ribeiro. E agora convido para ministrar a palestra o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995, Ottoni Gonçalves Guimarães, graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Brasília, com especialização em Sistema de Previdência Social pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Por favor, auditor. Bem, agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, já disse isso de manhã e digo agora de novo, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês no estado de Mato Grosso, por onde eu tenho um apreço muito grande. Ao longo de alguns anos aí fomos estabelecendo uma relação bastante forte com a estruturação da Previdência aqui do estado,
especificamente do Estado de Mato Grosso, né? E, logicamente, também dos municípios, que, inclusive, está nos acompanhando aí, a quem dirijo também boa tarde a todos. Bem, a ideia aqui, como o Ronaldo colocou, inclusive eu agradeço também as palavras de carinho e apreço e de consideração do Ronaldo, nós vamos traçar algumas questões aqui, trazer para vocês algumas questões, e focada principalmente na gestão dos regimes próprios. Quer dizer, tudo aquilo que vem acontecendo hoje em relação à estabilização, à consolidação do sistema previdenciário brasileiro, e em especial da Previdência dos servidores públicos, ela não tem como prosperar se não passar por um processo de gestão de uma forma estruturada e, principalmente, no nível de capacitação, de capacidade dos gestores, que abranja todas as áreas de interesse de um regime próprio de previdência social. Então, é nessa linha que nós vamos discutir algumas questões. Tá? Certamente não vamos ter nem tempo para aprofundar em tudo, mas, e principalmente, é deixar para vocês algumas questões como insight para a busca de soluções e entender a importância que vocês, gestores, têm em qualquer uma, mesmo que seja como conselheiro, de alguma forma de participação na gestão e também como participante do processo, como beneficiário, na consolidação desse sistema. Alguns números aqui talvez vá assustar vocês, em termos da magnitude do que eles podem representar, mas é a realidade. E, em cima dessa realidade, que vamos certamente procurar construir o sistema de previdência. Bem, então, nessa linha, a primeira questão que temos que, e isso não é novidade para ninguém, é apenas uma questão de nós nos situarmos, né, nos fundamentos do regime de previdência. Por que nós discutimos previdência social? Por que estamos todos envolvidos nesse processo e passa a fazer parte do nosso trabalho? Porque, ao cidadão brasileiro, qualquer cidadão, em qualquer forma, está lá no texto constitucional como direitos individuais, a garantia, a previsão da previdência social. Igualmente, em relação ao mesmo cidadão na condição de trabalhador, quer seja urbano, rural, do setor privado ou público, também tem lá previdência social como garantia ou perspectiva do cidadão, de ter a previdência social. Então, se é um direito do cidadão, é obrigação do Estado brasileiro garantir esse direito. Então, na medida em que vocês, gestores, nós aqui, enquanto Ministério da Previdência, órgão normatizador, fiscalizador envolvido no meio do processo, nesse ato, nós somos o Estado. Nós que estamos imbuídos da responsabilidade, enquanto gestor, de promover meios suficientes e necessários para garantir esse direito das pessoas às quais estão vinculadas no sistema de previdência. E o principal fundamento, enquanto servidor público, não vamos nem aqui discutir a questão do regime geral, a estrutura do sistema previdenciário brasileiro para garantir esse direito do cidadão, né, que tem o regime geral, os regimes próprios, né, cada um com as suas concepções, e ainda a possibilidade de previdência complementar. Voltando especificamente, então, para a previdência do servidor público, nós sabemos que ela está lá no artigo 40 da Constituição, que traz todas as regras, os direcionadores, os vetores para a organização do sistema dos regimes próprios. E a partir de 98, inclusive com a emenda 20, mudou radicalmente o direcionador da construção dos regimes próprios. Passou a ser um sistema contributivo. Até então, ele era não contributivo, né? Era apenas uma extensão dos orçamentos, das folhas de pagamento dos entes federativos. E o foco que a gente quer destacar aqui é aquele finalzinho que está lá, inclusive, em azul destacado, que é a observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, não basta ser um sistema contributivo, ele tem que ser contributivo, e não necessariamente só com contribuições
do ente patrocinador e do servidor, do segurado, ou seja, ele tem que ter recursos suficientes para garantir o que se chama equilíbrio financeiro e atuarial. Não é isso? Então, esse é um grande direcionador, que é o grande fator também de preocupação do gestor público hoje, até porque, se vocês podem pegar qualquer demonstrativo contábil ou financeiro, ou que seja orçamentário financeiro de qualquer ente federativo, todos nós vamos perceber que uma das maiores contas que estão lá em qualquer demonstrativo, em qualquer balanço, é a conta de previdência social. Então, na verdade, para cada ente federativo, tem uma importância muito grande a previdência social, não só em relação a garantir o compromisso que tem de garantir o direito previdenciário aos seus segurados, mas também a definir fonte de financiamento para custear essas despesas. Esse é um grande desafio. E, muitas vezes, isso traz uma série de dificuldades operacionais para o sistema. E daí requer, logicamente, uma série de organização da gestão que a gente vai traçar alguma coisa. E, além da própria Constituição, tem a Lei 9.717, que regulamenta a organização e funcionamento desses regimes. E, na mesma linha, então, portanto, da Constituição, diz que os regimes próprios da União, Estados, federais e municípios devem ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, ou seja, avança um pouquinho mais em relação à própria Constituição, quando define algumas formas de se buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ou seja, a atuária como mecanismo de medição, de aferição do compromisso, né, desse sistema, e busca de também aferir, dimensionar, equilibrar, equacionar o passivo, ou seja, essas obrigações. E a contabilidade aqui não apenas como um instrumento de controle, de registro, mas como um instrumento de gestão, principalmente. Essa é uma dos objetivos, inclusive, do que traz a Lei 9.717 nesse aspecto. Bem, então, para dar viabilidade operacional do sistema, a própria legislação, e isso hoje está na própria Constituição, a partir da emenda 41 de 2003, a obrigatoriedade de uma unidade gestora. Isso quer dizer o seguinte, e a unidade gestora que está previsto aqui no texto constitucional, não é apenas uma unidade orçamentária, onde você se destaca lá no orçamento, na estrutura da organização orçamentária do ente federativo, mas é uma unidade gestora com uma amplitude muito maior, como é colocado pelas próprias normas infralegais definidas pelo Ministério da Previdência Social. A unidade gestora, portanto, ela é responsável pela gestão, tanto do ativo, e o ativo que eu estou falando não é o servidor ativo, né, mas o conjunto de bens e direitos, quanto do passivo, ou seja, das obrigações. Então, eu tenho que, nessa visão de unidade gestora com essas obrigações, requer que ela tenha alguns requisitos específicos. Ela tem que ser autônoma em relação ao ente federativo, ela tem que ter todos os seus mecanismos de controle e operacionalização de uma forma específica, dado a finalidade que ela é instituída, é isso? Então, são questões que devem ser observadas. Aí vem, como é que essas unidades gestoras podem ser estruturadas? É obrigatoriamente uma entidade inclusive com personalidade jurídica específica? Não necessariamente. Os maiores regimes próprios, como dos estados e municípios maiores, via de regra, organizam a sua previdência como uma autarquia. Essa unidade gestora é estruturada como uma autarquia, porque ela já cria mais, pela própria natureza de uma autarquia, ela já evidencia essa maior autonomia de gestão. Contudo, não obrigatoriamente essa unidade gestora vai ser uma autarquia, ela pode ser apenas como dissemos aí, um órgão dentro da estrutura administrativa do ente público
que tem a responsabilidade específica de fazer a gestão do sistema de previdência. E nem por isso desobriga daquela necessidade que a gente falou, da autonomia do patrimônio, da autonomia da gestão do regime de previdência, mesmo que ele não seja dotado de uma personalidade jurídica. E temos ainda, é comum, não muito comum, mas temos casos, por exemplo, dessa unidade gestora ser estruturada como uma fundação pública. Aqui no estado de Mato Grosso, especificamente, o estado e a capital também, né, Cuiabá, optou por estruturar essa unidade gestora como uma autarquia. No caso do estado, o MTPrev é uma autarquia, né, ou seja, criada por lei com uma finalidade específica, que é a característica das autarquias, com a finalidade de gerir o regime próprio do Estado, dos servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso. Antes, estava estruturado apenas como uma unidade dentro da Secretaria de Administração, não era? Que era lá a Superintendência de Previdência. Então, muda-se essa configuração, vira uma autarquia. Muito bem. Então, nesse contexto, nós entendemos que a administração de URPPS, ela se insere no conceito de administração complexa. Ou seja, embora ela esteja, muitas vezes, dentro da unidade, dentro da estrutura da administração do ente federativo, ela deve aguardar autonomia administrativa, autonomia econômico-financeira, a autonomia patrimonial em relação ao ente federativo. Portanto, ela requer, entre aspas, poderia ser vida própria. Ela tem que ter uma vida independente e apartada de todas as operacionalizações do ente federativo, né? Ou seja, a administração pública, na verdade, por natureza, ela é complexa e tem uma dinâmica própria. No caso dos regimes, envolvimento de poderes. Quando a gente fala de uma unidade gestora, nós estamos falando da vinculação de poderes, órgãos autônomos, dito autônomos, enfim, todas as estruturas em que tem servidor público titular de cargo efetivo estão obrigatoriamente vinculados ao regime próprio de previdência social e obrigatoriamente vinculados àquela entidade que tem a responsabilidade de gestão do regime próprio. Portanto, o regime próprio está exatamente naquilo do conceito de administração complexa, que requer uma adequação das práticas administrativas ao seu ambiente organizacional próprio, envolvendo sempre, como a gente já falou, a autonomia, a cooperação entre os diversos órgãos e estruturas administrativas e pessoas, a agregação e auto-organização. Ou seja, exatamente quem vem aí das áreas de administração sabe do que a gente está falando desses conceitos acadêmicos que se tem de uma administração complexa, né? Nesse aspecto, o que se espera, então, dentro do nível de responsabilização e de operacionalização, como que seria o mundo ideal de se instituir essa unidade gestora, envolvendo as estruturas políticas, administrativas do ente federativo? Assim como as grandes organizações, por exemplo, a Sociedade Anônimas, ou outras organizações empresariais, tem sempre um conselho superior com a responsabilidade de definir, ou seja, no nível estratégico da organização, definir as suas políticas, planos estratégicos, enfim, definir aquilo que se busca da organização, de como ela se organiza e como ela se operacionaliza, inclusive o envolvimento das pessoas. Então, no caso dos regimes próprios, seria um conselho de gestão, que pode se chamar, por exemplo, um conselho de administração, um conselho de previdência. Não é essa a questão mais importante o nome. É muito importante definir quem são as pessoas que têm a responsabilidade de estar nesse processo. Aqui no estado do Mato Grosso, especificamente, a MTPrev, né, definiu que o Conselho Superior,
Conselho de Administração, aqui chama Conselho de Previdência, seja composto pelas autoridades máximas de cada poder e órgão autônomo. Essa definição vai estar na lei de cada um. Ah, mas eu tenho lá no meu município, eu não tenho condição de montar essa estrutura. Vai se montar uma estrutura diferente, mas sempre que tenha alguma instância superior que defina, de alguma forma, um plano estratégico de atuação daquilo que nós poderíamos chamar de diretorias ou órgãos executivos da gestão previdenciária. Esse, sim, a partir dos planos definidos pela instância superior, pela instância estratégica, tem a responsabilidade de fazer a execução, o cumprimento daquilo que está previsto no plano estratégico e previsto na legislação. Isso aqui tem uma importância muito grande, essas organizações, inclusive em função daquilo que se possa se ter de responsabilização das pessoas. O próprio Tribunal de Contas, e falamos isso hoje pela manhã, inclusive, isso é muito importante para ele ter. Quem é responsável por tal execução? Bom, se eu tenho uma definição no plano estratégico e eu cumprir, e logicamente sem desvio de conduta pessoal, eu tenho um respaldo para estar fazendo. Então, eu tenho uma corresponsabilização. Não é que os conselheiros vão ser os únicos responsáveis, mas porque quem executa também tem a responsabilidade. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo em função de uma orientação, quer seja de âmbito legal ou orientação superior. Desde que não seja algo ilegal e inconstitucional, né, que aí seria exação de poder de mando, aí eu não sou obrigado a fazer aquilo que é contrário à lei ou à Constituição, mas dentro nesse âmbito eu estaria amparado por isso, e inclusive pela responsabilização da operacionalização. Se o plano estratégico definiu, não foi executado conforme orientado, definido, aí sim, esse gestor aqui no nível executivo tem a responsabilidade individual e pessoal pela conduta. Também se espera que nessa estrutura administrativa, nessa administração complexa da unidade gestora, tenha instrumentos, mecanismos de controle interno. Ou seja, definidas as ações do plano estratégico, a área executiva faz, e uma outra estrutura autônoma, independente administrativamente em relação a essa estrutura, inclusive de comandos, que seja o avaliador dessas condutas. Ou seja, ele está internamente observando os pontos positivos, negativos, aquilo que requer, né, melhorias nos processos, redefinições, enfim. Por que isso? Que isso dá a garantia para o gestor, inclusive, e a garantia para o beneficiário de que as coisas estão acontecendo conforme planejado, conforme previsto. Não faz sentido, muitas vezes, e às vezes isso a gente já observou em vários locais, tem um controle interno, sim. Tem uma pessoa lá que é designado, definido, indicado e tudo em função de uma vinculação pessoal com um prefeito, um secretário. Quer dizer, na verdade, passa a ser um controle que não tem uma isenção total para ser realmente um controle interno. Ele passa a ser um controle, digamos o termo aí, controller, né, o controlador, de quem designou, não um controle institucional, um controle que faz parte dos processos de trabalho, que está visualizando apenas os processos de trabalho da entidade. Então, são questões todas que vão estar, que são importantes de se observar. Assim como também, dentro dessa estrutura, quando estamos falando de regime próprio, e esse regime próprio tem recursos financeiros, na perspectiva de que está buscando o equilíbrio financeiro e atuarial, ele vai ter lá patrimônio acumulado. E patrimônio acumulado, para pagar benefício, estamos falando de dinheiro. Tem-se dinheiro, tem que se ter uma preocupação específica e especial para fazer a gestão desses recursos. Inclusive, como forma de mitigar riscos, de compartilhar responsabilidades e tal, é necessário, a legislação exige que tenha o chamado comitê de investimentos. E, além desse
da composição do comitê de investimentos, que tem as regras específicas, né, de que tem que ser servidores, de alguma forma participantes do processo, exige-se também que ele tenha, no mínimo, uma certificação, tanto o responsável, aquele que vai operacionalizar os investimentos e desinvestimentos, que, logicamente, vai ser tudo construído, essa lógica de investimento e desinvestimento, a partir de uma política de investimentos. Os membros do conselho do comitê devem também ter uma certificação. Que certificação é essa? É aquela certificação que o mercado brasileiro de capitais, né, de mercado financeiro e de capitais, define como um mecanismo de autorregulação, de autoproteção, que é, no caso que muitos buscam, que é o de mais fácil acesso, o CPA 10, a certificação CPA 10 da Anbima, né? Tem outras entidades certificadoras, mas é aquela que normalmente todos buscam. E por que se criou essa exigência de ter uma certificação? Porque é necessário de que cada um conheça pelo menos o mínimo do ambiente a que está se inserindo quando eu sou um investidor. Eu, gestor de recursos do regime próprio, naquele momento, eu estou agindo como um investidor, um dono, o responsável pela destinação desses recursos para um setor do mercado com a perspectiva de trazer ganhos, rentabilidade. Logicamente, revestido do máximo de segurança possível, o que se busca, máximo de segurança e máximo de retorno, máximo de rentabilidade. E aí entra alguns aspectos fundamentais, já adiantando o que a gente poderia falar lá na frente, talvez até do próprio tempo, que não seja possível ir muito profundo em tudo. Sempre que nós estamos falando de investimento, nós estamos colocando dinheiro sob um risco, que é inerente ao investimento. Por que ele está, entre outros, por que ele tem um risco de crédito, por exemplo? Só existe a possibilidade de eu fazer um investimento porque tenho, de um outro lado, alguém que está precisando de dinheiro para aplicar em um negócio que está buscando emprestado. É o que se chama lá, tem os ofertadores dos recursos e os tomadores de recursos. Nessa condição, o regime próprio ele é o ofertador de recursos. Então, qual é a garantia que eu tenho de que, para quem eu estou emprestando dinheiro, ele vai me devolver, inclusive com os acréscimos prometidos? Eu tenho que ter um mínimo de garantia. Se nós pegarmos o dinheiro do nosso salário e vamos emprestar para alguém com a expectativa, emprestado, né? Você deu, mas emprestou, você espera receber de volta, e muitas vezes até com no mínimo, a atualização monetária. Qual é a certeza que você... O que te leva a tomar a decisão de fazer esse empréstimo para uma pessoa? Você vai, mesmo que intuitivamente, vai analisar, vai avaliar se aquela pessoa tem condição de te devolver aquele dinheiro. Do contrário, não vai fazer. Então, é a mesma lógica. É aparentemente muito simples? É aparentemente muito simples. Só que tem toda uma organização do sistema que nos conduz a tomar uma série de cuidados. Tem linguagem própria, tem mecanismo próprio de acesso, tem uma série de questões envolvidas. Então, por isso que, no mínimo, se exige uma certificação para eu conhecer, eu saber o que é um fundo de investimento, entender, chega lá me oferecendo, não, eu vim aqui te vender cotas de um fundo de investimento, um FDIC. O que é um FDIC? O cara chega e fala FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Tá, mas o que é isso? Perdão. O que é isso? Quais são as garantias que eu tenho? Enfim, uma série de fatores. Então, isso é o mínimo que uma certificação deve trazer. Tá? Ou seja, em qualquer que seja esses conselhos ou colegiados, com competências deliberativas ou não, o que se espera é que eles sejam representados por pessoas que tenham qualificação, que tenham mecanismo de planejamento, acompanhamento, controle e, sobretudo, a transferência do processo de gestão. A transparência é fundamental em toda e qualquer atividade, principalmente em atividade pública. É um princípio exigido, inclusive, pela Constituição, né? Que a gestão pública tem que primar pelo princípio da transparência. E, na medida que tudo isso se organiza, com papéis de trabalho definidos, e esses mecanismos todos, nós estamos
estaríamos viabilizando a transferência, inclusive buscando aquilo que se chama da chamada governança corporativa, que seria a essência, o ápice de toda e qualquer organização administrativa. O que é a governança corporativa? Não necessariamente é uma coisa que você tem lá, tudo definido item por item, se eu tenho ou não governança corporativa dentro da minha organização. A governança corporativa, ela se caracteriza, se estabelece exatamente em função disso. Eu tenho controle dos meus processos, eu tenho os meus processos de trabalho todos definidos, eu tenho supervisão, eu tenho segregação de funções, corresponsabilização, forma de transparência, de divulgação, enfim. Se eu tenho tudo isso, então, a capacidade técnica, as habilidades técnicas e pessoais de cada gestor, elas estão compatíveis com a função que exerce, enfim. Uma série de mecanismos, eu posso dizer que eu tenho um mínimo de governança daquilo que eu faço. Eu tenho um controle, quer dizer, não eu, mas a estrutura me proporcionando a qualquer uma segurança do sistema. Né? Beleza. Já falei isso aqui, não vou... Tá, em relação especificamente dos regimes próprios, nessa perspectiva de governança corporativa, também tem uma ferramenta que está sendo estruturada pelo Ministério da Previdência Social, que é o chamado Progestão. O que é o Progestão? A ideia do Progestão é que cada RPPS ele possa ter uma certificação de terceiros, de empresa especializada, pessoas especializadas, de que ele obedece rigorosamente mecanismos de gestão, processos de trabalho definido, e tudo isso que eu falei, que ele tem um mínimo de governança dentro da sua estrutura. Então, isso está previsto lá hoje na portaria 185 do Ministério da Previdência Social, de 2015, está em processo ainda de gestação, né? E ele propõe 4 níveis de certificação, e cada um se enquadra, logicamente, a partir do momento que aquele RPPS vai ser considerado num determinado nível de certificação, ele passa a ter algumas, vamos dizer assim, entre aspas, algumas regalias em relação aos instrumentos, a controles, em relação ao CRP, questão de poder acessar determinado segmento de mercado que tem mais riscos. Por quê? Porque pressupõe não, há que ser comprovado de que as estruturas de gestão preenchem todos os requisitos de capacidade técnica, de organização, enfim. Tá? Então, é isso que se pretende. E, logicamente, não é de adesão obrigatória, é facultativa, mas, por outro lado, promove essas algumas situações mais benéficas, como a gente falou. Aí vem essa questão. Então, falamos aqui rapidamente sobre aquilo que, dentro da perspectiva de buscar sustentabilidade para os regimes de previdência, não há como falar de sustentabilidade senão passar pelo nível de organização da administração. Não adianta botar dinheiro, botar recursos, botar responsabilidade na mão de alguém que não tem o mínimo de organização para fazer a gestão daquele patrimônio. Então, quando a gente vai reclamar ou vai apresentar o ente federativo, o Instituto como gestor de previdência, as contas, olha, prefeito, governador, secretário, se tem que a necessidade de ter essa estrutura de recurso, tanto de dinheiro, não sei o quê. Tá. Não adianta receber esses recursos se eu recebo e não sei o que fazer com eles. Vou fazer uma má gestão. Consequentemente, eu não estou promovendo sustentabilidade no regime. Ok. Isso é uma vertente da questão da busca do equilíbrio financeiro e atuarial. A outra é propriamente o financeiro. Então, o que busca demonstrar essa figura aqui é exatamente isso. Eu tenho, vamos dizer aqui, esse lado aqui de 500 gramas ali, que seja o meu plano de benefício. Lá, a provisão matemática, a reserva matemática, né, Gustavo, calculada,
segundo as técnicas e boas técnicas de atuária, com pessoas atuárias responsáveis, dados consistentes, tarará, tarará, tudo muito bonitinho e dimensionado. Ok, a minha obrigação é essa. E o que eu tenho para garantir essas obrigações? Se eu pensar num sistema perfeito hoje, do ponto de vista atuarial, eu diria o seguinte, olha, eu estou aqui num momento em que, daquele total de obrigações, 50%, ou seja, 250 gramas aqui, eu tenho já capitalizado. Está lá na minha conta, no meu ativo. É dinheiro que está no mercado, é terreno que está ali bem gerido, enfim, uma série de fatores. E o X? O que é aquele X? Do ponto de vista, já que eu estou falando no atuarial, representa, né, aquele X exatamente aquilo que eu tenho que buscar fora, que ainda não está dentro do meu sistema. Como é que ele vem? Como é que eu sei que aquele X está garantido ou tem perspectiva de entrar ou não? A partir do momento que eu tenho uma legislação que garanta o ingresso dele, ou seja, o futuro. Está lá previsto numa alíquota, numa contribuição que vai entrar em função de uma alíquota patronal e do servidor, considerando uma base de cálculo, né, atual, ou aportes definidos em lei, ou seja, é aquilo que ainda não ocorreu, o que nós chamamos do fato gerador da obrigação. Tudo que ainda não chegou o momento da obrigação de transferir aquele recurso para cá, é aquilo que está na perspectiva futura, que é aquele X. Se eu pensar nessa mesma equação aqui, no equilíbrio financeiro, é aquilo que eu tenho dentro do orçamento da unidade gestora. Olha, nesse ano eu tenho que pagar 100 e eu tenho ingresso projetado, planejado de recursos de 80. Então, o que é que me falta? Falta 20. De onde é que vem esse 20? Vai ter que vir do Caixa do Tesouro. Então, eu tenho uma parte do meu orçamento que está calcada nos meus recursos próprios e tem uma parte do meu orçamento que está calcada lá no orçamento do ente federativo. Se ele não colocou lá no orçamento dele e realmente executar, não vai fechar a conta. Tá? Então, é isso que vem, depois nós vamos ver alguns números ali, que vocês vão ver que quando pegamos essa equaçãozinha bem simples aqui e transferimos lá para a realidade, vocês vão ver que os números eles são bastante preocupantes, especialmente esse X aqui. Legal? Isso aqui eu vou pular, porque é uma coisinha que eu uso aí, que o Gustavo conhece bem aí, lá do Fontoura, é um bom exemplo, eu vou passar. Vou chegar já. Depois de falar os números aqui, eu vou falar da questão da possibilidade. Então, tá. E aqui nós temos alguns grandes números para exemplificar isso que nós estamos falando. Eu vou ficar mais perto por conta do tamanho da letra para eu conseguir visualizar. Na questão atual, da situação atuarial atual dos municípios. Nós pegamos aqui 2011, 12, 13, 14, 15, vimos a evolução de todas as informações atuariais dos municípios que têm regime próprio apresentado ao Ministério da Previdência Social. Nós chegamos aqui em 2015 com um déficit atuarial na ordem de 674 milhões de reais. Ou seja, são compromissos já definidos pelo sistema, cheque assinado para pagar numa determinada data e que ainda é X. Eu não tenho fonte de receita ainda definida. É preocupante, né? Isso cada um lá no seu município sabe qual é a participação que está tendo ali naquela continha. E quase todos, muitos têm essa. Isso aqui nós estamos falando apenas do ponto de vista da avaliação atuarial. Porque muitas vezes a sustentação do equilíbrio está, por exemplo, em alíquotas suplementares, escalonadas, começou no ano 1 com 0,5%, 2, 3, chega no ano 20 com 50%. Será que alguém vai pagar isso? Principalmente nos momentos que tem dificuldade de pagar a contribuição corrente normal atual? A grande possibilidade disso não ocorrer, né? E, consequentemente,
não vai promover equilíbrio no sistema. Então, o equilíbrio atuarial, ele pode ser bem realista ou pouquíssimo realista. Depende da consistência da possibilidade daquele recurso ingressar. Se nós formos aos estados, 26 estados e mais Distrito Federal, aquilo que lá nos 2.000 municípios é 675 milhões, nos estados, então, passa a ser 3,03, não é mais milhões. Aliás, lá é bilhões, tá? Desculpa. Não são mais bilhões, são trilhões. Ou seja, 26 estados, mais Distrito Federal, têm um compromisso previdenciário não suportado por fonte de financiamento na ordem de 3,03 trilhões de reais. É muita grana? Muita grana, né? Acrescentamos a isso aqui ainda a União, que só a União, num cálculo aqui bastante conservador, tem um déficit atuarial na ordem de 1,2 trilhão. Juntando tudo isso, nós temos um déficit atuarial total do país na ordem de 5 trilhões de reais. Alguém sabe, lembra de qual é o valor do PIB brasileiro hoje? Está aqui, ó. Ou seja, eu tenho o PIB brasileiro comprometido com pagamento de aposentadorias e pensões e alguns outros benefícios para quem instituiu, nos próximos 75 anos, que é o cálculo que se faz, 85 praticamente do PIB brasileiro. Ou seja, nós temos muita coisa para fazer pela frente, né? E é por isso que nós estamos aqui. Lembra que lá no início eu falei, neste momento, quando nós estamos envolvidos nesse processo, nós somos o representante do Estado, o Estado, o ente, o Estado no sentido lato sensu. Aquelas pessoas que estão lá esperando o benefício previdenciário, estão acreditando que nós estamos fazendo uma gestão desse sistema e que amanhã o benefício vai estar garantido. Ah, mas a responsabilidade por fazer o financiamento, fazer o pagamento, não é minha. Tudo bem. Não, fazer o pagamento, sim, eu digo da fonte de financiamento. Não é, mas eu estou dentro do processo. Então, eu tenho que buscar os mecanismos para viabilizar isso. Depois nós vamos falar de algumas possibilidades. Ok. Aquela mesma situação lá num gráfico, mostrando... o gráfico não está invertido, não, tá? É assim mesmo. Por quê? Tudo partindo do zero. Ou seja, eu até brinco aqui, está parecendo raiz de árvore, crescendo para baixo. Ou seja, nós falamos de evolução e involução. Então, o que seria uma involução financeira, uma involução atuarial. Então, vem num ritmo crescente de necessidade de recursos, né? Não vamos analisar com detalhes o quadro, não. Depois vocês observam. Ok. Então, vamos visualizar agora a situação financeira. Atuarial, logicamente, aquela perspectiva de 75 anos. O financeiro é agora, é o hoje. É o exercício, no caso aqui a referência, o exercício de 2015, a última. O que vem ocorrendo? Nos municípios, aqui, ao ler isso aqui, vocês tiram o parêntese, porque ficou um erro aqui, é porque que tem que tirar o parêntese, porque esse resultado ainda é superavitário financeiramente em relação aos municípios. Já vindo aqui para o final, em 2015, houve uma sobra financeira dos municípios na ordem de 6,7 bilhões de reais. Ah, então o município está tranquilo? Não está tranquilo. Qual era o déficit lá, atuarial? 674 bilhões. Se aqui o financeiro eu tenho 6,7 bilhão, significa que eu tenho 10%, né, em recursos acumulados. E, logicamente, não representa o 10%, porque lá é o que falta. Ou seja, seria isso aqui, mais os 674. Então, é muito mais do que isso. Tá? Então, e por que isso aqui ocorre ainda no município, essa situação de ter um superávit financeiro? Porque a maioria dos regimes próprios, depois nós vamos ver um quadro ali que mostra a relação de beneficiários e contribuintes, a maioria dos regimes próprios ainda tem bem mais contribuintes do que beneficiários. Ainda, então, há uma sobra financeira. Então, na verdade, hoje, a grande maioria, ou se não quase a totalidade, digamos assim, dos regimes próprios de previdência social,
tem na legislação todos os fundamentos para se chamar de um sistema capitalizado, na verdade, vem operacionalizando como repartição simples. Na prática, tem sido ainda como repartição simples. Por quê? Porque eu tenho um déficit atuarial estrondoso. Então, eu venho arrecadando e pagando. Faltou, Tesouro repassa. Na prática, vem como repartição simples a maioria. Tá. E os estados? Os estados, Distrito Federal e estados, enquanto aqui eu tenho um superávit financeiro de 6,7 bilhões, os estados e Distrito Federal, eu tenho um déficit financeiro anual da ordem de 61 bilhões de reais. Ou seja, são 61 bilhões de reais que os tesouros estaduais aportam anualmente para fazer o pagamento das folhas de benefício. Mas não para aí. A União, pegando só os servidores civis, o Tesouro Federal aporta para pagar benefício previdenciário na casa dos 37 bilhões de recursos, de dinheiro, de reais, anualmente. Se eu incluir aqui os militares federais, essa conta passa para 65 bilhões de reais da União. Ou seja, em termos gerais, tem-se um déficit anual do sistema de previdência dos servidores públicos, estadual, municipal, estadual e federal, na ordem de 91 bilhões de reais. Que na realidade representa, mas em relação ao PIB está pouquinho. Tá. Em relação ao PIB, ainda, se eu pegar no geral, é pouco. Embora que, mas é um volume de recursos que certamente está fazendo falta para outras áreas, especialmente as áreas de desenvolvimento dos entes públicos. E, nessa lógica de construção dos regimes que vem sendo feita hoje como um sistema meramente de repartição simples, qual é a garantia que se tem de que amanhã os aposentados e pensionistas vão receber benefício? Tem alguns estados aí que já estão atrasando o pagamento dos aposentados. Hoje mesmo está na imprensa geral por aí, é a situação posta. Quer dizer, nós temos um compromisso muito grande nesse processo, né? A mesmo caso se repete, é aquilo que eu falei ainda há pouco, olha, rapidamente. Isso aqui é a quantidade de servidores que tem um déficit atuarial de 5 trilhões. São menos de 10 milhões de pessoas. 6 milhões de servidores ativos, 6 e pouco, 2 de aposentados, 1 e pouco de pensionistas. Ou seja, 9,745 mil pessoas têm uma conta a receber dos entes federativos da ordem de 5 trilhões de reais, mais os ativos que já têm acumulado. Todo mundo assusta. Será que nós vamos receber? Será que nós vamos pagar? Alguma coisa tem que ser feita, né? E essa é a nossa responsabilidade. Ou seja, para falar de um equilíbrio financeiro atuarial, obrigatoriamente eu tenho que estar pensando em ativos suficientes para pagar o passivo. Ou seja, um plano de custeio compatível com um plano de benefício. E aí a própria legislação define as vinculações desses recursos, que aí eu vou, ou seja, esses recursos previdenciários somente podem ser utilizados para pagar benefícios pela Lei 9.717, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, dá o mesmo direcionador. A partir do momento que eu criei um regime próprio, automaticamente eu estou criando um fundo especial de previdência, na mesma lógica da Lei 4.320, cujos recursos eu só posso pagar benefício. Então, é um recurso, significa dizer que recurso da Previdência não é disponibilidade do ente federativo. Dinheiro da Previdência é recurso vinculado, só pode ser utilizado para aquela finalidade. Disponibilidade são aqueles recursos que o ente pode utilizar para qualquer outra situação de sua responsabilidade. Recurso da Previdência é vinculado.
Então, por isso que requer autonomia administrativa, autonomia patrimonial, autonomia contábil, tudo tem que ser específico daquele fundo, independente da forma de organização e gestão, né? Com tudo isso, tem-se aí no sistema um determinado volume de recursos, sobre várias definições. Em relação aos municípios, tem recursos financeiros aplicados no mercado da ordem de 34, 35 milhões, aliás, dos estados. Ainda outros ativos que não dinheiro, representando aí 58 bilhões de reais, e aqui está muito carregado em função dos royalties de petróleo do Rio de Janeiro, que está vinculado à Previdência. Os municípios, sozinhos, têm aí em torno de 74, 75 bilhões, outros ativos apenas de 2,2 bilhões. E olha só, parcelamentos previdenciários. 10 bilhões de municípios, 1,1 bilhão de estados. Ou seja, então eu tenho 10, 11 bilhões que deveriam já estar compondo essas contas aqui das aplicações de recurso e está pendurado em dívidas. E aquelas que nem parcelado foram? Então, essa é uma grande preocupação, né? Embora que o parcelamento seja legítimo, legal, está previsto lá, mas isso traz um grande comprometimento das contas do município, porque se eu não estou pagando as contribuições correntes, e eu vou ter que continuar pagando as contribuições correntes, chega amanhã, eu tenho que pagar aquela normal e pagar ainda aquela que eu deixei de pagar no passado. Ou seja, vai apenas agravando a situação. Então, é um endividado que está cada vez se endividando mais. Então, é uma questão preocupante, são os parcelamentos previdenciários. Ele dá aquele alento momentâneo que eu fui lá, obtive o CRP e tal, porque eu parcelei, e depois, como é que eu vou pagar? Então, temos que, enquanto gestores, ter muita preocupação em relação a isso. Esses recursos estão distribuídos mais ou menos nessa lógica aqui, ou seja, 35% desses recursos estão, aliás, 55% estão no mercado aí de capitais, e aqui é só aplicações, estão no segmento de renda fixa, renda variável na ordem de 4,5%, disponibilidade financeira naquela medição estava com um pouquinho por cento aqui, outros ativos, quanto aqui eu não estou conseguindo ler? 33%, e parcelamentos do total dos recursos vinculados ao sistema, 6%. Ou seja, esse é o bolo, a fatia do bolo de recursos hoje para sustentar, que tem se teoricamente garantidos para viabilizar o pagamento daquele 5 trilhões de reais. Não no 5, porque o 5 ainda tem a projeção das receitas, né? Mas pelo menos daquilo que é da responsabilidade de cada ano. Ou seja, pegando, se eu tenho um déficit financeiro da ordem de 100 bilhões, 90 bilhões por ano, eu não tenho recurso para pagar nem o déficit financeiro de um exercício. Eu falo do recurso aplicado. Se eu juntar todos os outros ativos, até que teria que dar 170 bilhões, mais ou menos, daria aí, no máximo, 2 exercícios de garantia de recebimento de benefícios, considerando todo mundo. Então, é muito pouco. É isso? Ok. Especificamente o estado de Mato Grosso, os dados que nós temos apontam isso. Tem 1 bilhão e 700 mil de dinheiro aplicado no mercado ou em disponibilidade financeira, dos quais 96% está no segmento de renda fixa e 3% no segmento de renda variável. Ou seja, o estado de Mato Grosso está tudo concentrado em renda fixa. É bom ou ruim? Não tem como responder essa indagação. O que se tem que responder é, estão aplicados em fundo de investimentos com segurança, especialmente segurança, a rentabilidade, quando nós estamos falando de investimento, é a última coisa que nós temos que pensar. O que nós temos que pensar, principalmente, é aplicar para não perder. A partir do momento que eu tenho uma garantia de que eu não vou perder, aí eu vou pensar em ganhar. Tem alguns aí, parece que está tendo algum problema, né? A imprensa, inclusive,
de ontem e de hoje está noticiando alguma situação meio complicada em algum município do estado. Então, são coisas que nós temos que ter muita preocupação com isso, especialmente na medida em que não organizamos as nossas estruturas administrativas, favorece que outras forças atuem sobre o sistema e começa a ser motivo de evasão desses recursos. Tá? Eu vou passar... Como é que está o meu tempo? Tá? Eu tenho quanto tempo ainda? Tá. Eu vou passar bastante adiante aqui, esse material vai ficar disponível para vocês, e eu não quis apagar nada, até para deixar a disponibilidade de oportunizar que vocês discutam. Eu vou bem para frente aqui, que é uma questão que eu entendo de extrema importância, que é como que poderíamos imaginar, pensar em questão de equacionamento de déficit atuarial. Reportemos-nos ao artigo 249 da Constituição Federal. Ele diz, em outras palavras, em complemento às contribuições, enfim, aquilo que é o normal, mais comum de se perceber nos regimes de previdência, a contribuição dos servidores, a contribuição do ente federativo, enfim, a Constituição admite que, para complementar aquilo, possa ser constituído fundo ou aportado recurso de qualquer natureza para a Previdência. Significa dizer que eu posso aportar imóveis, que eu posso aportar recebíveis, como a gente falou lá, crédito de petróleo, né, que são os royalties, enfim, qualquer ativo que tenha valor e tenha uma questão importante, que é liquidez, mesmo que não seja uma liquidez imediata. Ou seja, o RPPS pode receber qualquer coisa que, em algum momento, eu posso vender. E mais, que a gestão desses recursos, desses ativos, não venha me agregar mais despesas, que eles também possam ser administrados de alguma forma, que também seja uma fonte de receita. Então, feito dentro dessas possibilidades, considerando que, se nós temos um déficit atuarial da ordem de 5 trilhões de reais, temos as contribuições previstas e, muitas vezes, não cumpridas, porque até estão sendo parceladas, significa dizer que a capacidade de pagamento dos entes federativos estão cada vez mais reduzida. Nós vamos promover o equilíbrio do sistema, mantido as obrigações do passivo, sem mexer em regras de acesso ao benefício, sem mexer nesse monte de coisa, sem criar outras fontes de alternativa de ingresso? Se nós temos recursos hoje para pagar menos de um exercício financeiro na totalidade, significa dizer que não. Então, vamos para casa, esquece. Também não é assim, né? Nós temos, e aí essa responsabilidade no momento é nossa, é como eu chamo, é nossa que está no plantão hoje. Quem já passou, já foi. Não fez, não adianta crucificar, porque não vai resolver o problema. Quem vai vir depois, também não adianta, porque nem sabemos se vai ter esse depois. Então, é aqui e agora. O que é que nós podemos fazer agora para equacionar o sistema de previdência? Vamos buscar essas alternativas. Tá? Uma delas, logicamente, é proteger aquilo que a gente já tem. É aqueles recursos que estão aplicados, serem bem geridos, cuidar aquilo como se fosse seu, quer dizer, o dinheiro que está no bolso, eu fazer todos os meios para que ele não saia indevidamente, com responsabilidade, e até porque os órgãos de fiscalização estão cada vez mais se especializando e evoluindo nesses acompanhamentos, inclusive os tribunais de contas, né, que o próprio Tribunal de Contas vem se estruturando para trazer, para capacitar pessoas, né, para fazer esse acompanhamento, e isso é determinante, né, Ronaldo? É fundamental, não só do ponto de vista de ir lá e buscar culpados, botar alguém, punir alguém, atribuir multa, botar na cadeia, não é isso. Isso é uma consequência, mas criar os mecanismos de acompanhamento e controle para fazer com que o processo de gestão, considerando inclusive aquela administração complexa, se realize, né? Ou seja, pegando como exemplo
aqui o Estado de Mato Grosso. Foi criado lá, na legislação do Estado, esse chamado Fundo Especial Imobiliário. Tá, mas como é que eu vou criar um Fundo Especial Imobiliário se eu não tenho nada, não tenho ativo? Então, eu vou ter que buscar os ativos para compor esse fundo. Que ativo que eu posso buscar? Como a própria Constituição coloca, eu posso trazer qualquer coisa, terrenos urbanos, terrenos, né, rurais, eu posso trazer construções residenciais, eu posso trazer construções comerciais, tudo, desde que seja, logicamente, nisso aqui, tudo patrimônio do Estado, no caso, o Estado. Assim, e vale o mesmo para os municípios. Agora, eu posso trazer qualquer coisa? Não. A partir do momento que eu trago esse volume de ativos, aqui o Estado de Mato Grosso, o Ronaldo falou que o déficit atuarial hoje está na ordem de 20 bilhões. Então, significa dizer que eu vou ter que buscar recursos na ordem de 20 bilhões de reais. Eu vou ter que encontrar no Estado de Mato Grosso, para financiar, para vincular o sistema de previdência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, 20 bilhões de reais em algum ativo. Se eu for lá agora, atravessar aqui e for ali no gabinete do governador, pedir um cheque de 20 bilhões de reais, possivelmente a gente vai sair a pique de botina lá da sala dele e ele não vai ter como assinar porque esse cheque não vai ter fundo. Se tivesse, ele já teria feito há muito tempo. Então, temos que participar do processo e viabilizar isso. Tá, então o que que tem? Vamos estudar individualmente cada um desses ativos e ver a possibilidade. Até porque, a partir do momento que o RPPS recebe esse ativo, me traz uma outra obrigação. Eu tenho que fazer a gestão desses ativos. Eles não podem vir apenas para resolver um problema atuarial e me trazer, na verdade, ao invés de solução, vai me trazer problema. Ah, a fazenda que está lá, eu vou ter que ir lá, se eu vou ficar simplesmente com aquela fazenda parada, eu vou ter que estar lá todo dia vigiando, porque vai aparecer um grileiro, vai aparecer invasores lá e vão ocupar a terra e não vou ter como fazer. Eu recebi um terreno aqui na cidade, enfim, ele tem que ir para o processo produtivo, ele tem que entrar numa linha em que vá integrar um processo produtivo de geração de renda e proteção desse dinheiro. Até porque esses ativos também vai ter que estabelecer uma meta atuarial para eles. Aí vem a possibilidade, então, de se fazer isso através de estruturação de fundos imobiliários, por exemplo. A própria resolução do Conselho Monetário Nacional permite que integralize cota de fundo imobiliário com ativos. Tá, eu vou fazer isso sozinho? Não. Eu vou ter que buscar parcerias. Quem são nossos parceiros para fazer isso? É o povo que está aí no mercado. Ah, fundo imobiliário está ruim, está não sei o quê, papapá. Depende de uma série de fatores. Tá? Pode ser que a solução, que esse fundo imobiliário, o objetivo dele, seja criar um cronograma de venda desses ativos e ele vai trabalhar para vender esses ativos. Não vou colocar tudo ao mesmo tempo, porque senão eu vou jogar o preço lá para baixo, vou arrecadar menos. Um eu vou vender, outro eu vou alugar, outro eu vou fazer aquilo, enfim. Entendeu? É isso que tem que se buscar as soluções. Eu até brinco. Quem quiser pode ir lá ver, em um município ali do Paraná, chamado Campo Largo. Uma das fontes de renda do RPPS do município é um cemitério. Todo mundo, pô, mas cemitério gera renda? Sim, lá fizeram a opção de fazer um cemitério chique lá, para as pessoas ricas da cidade, que tem muito. É pago, tem uma taxa que se cobra, né? E esses recursos dessa taxa líquida lá vai para o regime próprio de previdência, foi definido em lei. E até brinco, é o Alphaville dos mortos de lá, e volta e meia tem alguém se matriculando, então acaba gerando uma renda. Então, ou seja, tem que ter criatividade, tem que se buscar esses mecanismos. Temos que sair do conforto da gestão atual, muitas vezes, para buscar essas soluções. Ao contrário, nós vamos chegar num momento de inviabilidade do sistema. E eu digo que ainda é problema, e bom que é problema, porque se não fosse problema, significa que já não teria mais solução. Então, continua sendo problema, vamos ter que buscar a solução. Outras possibilidades, por exemplo, seriam também, no caso aqui, de fundo especial de direitos. Que direitos seriam esses? Por exemplo,
Direito de exploração sustentável de florestas, o Estado de Mato Grosso tem muito. Os municípios têm, certamente, patrimônio disso. Eu não vou lá destruir floresta. O mundo inteiro hoje é louco para criar, vai ter programas de exploração sustentável de floresta, madeira certificada, sem agredir o meio ambiente. A partir do momento que você tem projetos de fundos imobiliários de exploração sustentável de floresta, você pode vender, inclusive, crédito de carbono, que tem muita empresa doida para comprar, porque ela polui e ela teria que comprar créditos para compensar o que ela polui. Isso é uma grande fonte de investimento no mundo inteiro, e o Brasil, dado essa amplitude da natureza, tem grande fonte disso. Eu sei fazer isso? Não, mas tem gente que sabe, está doido para fazer. Vamos lá conversar. Eu posso pensar, por exemplo, em explorar direitos de rodovias, pedágios. O governo não privatiza estradas, não bota lá alguém para cobrar o pedágio. Eu não vou para lá pegar um servidor e botar para cobrar pedágio, mas vamos criar uma sistemática em que o Estado vai vincular esse negócio à Previdência, à Receita da Previdência, e nós vamos participar de um processo em que, ou que seja uma PPP, ou até um fundo de gestão para isso, e vai se buscar. E outras tantas que poderíamos imaginar. Aqui pensou, inclusive, do fundo de recebíveis de dívida ativa. É um negócio, um mecanismo mais complicado e tudo, mas é possível de fazer também. Ou seja, o que se tem que buscar é a criatividade. É isso que é o grande desafio a ser colocado enquanto alternativa de resolver aquele problema todo. E, logicamente, a proteção do dinheiro que já está. E, além disso, a harmonização dos mecanismos de controle de benefícios, de concessão de benefícios. A unidade gestora única pressupõe-se que ela vai fazer a gestão também de todos os benefícios, de todos os segurados, de todos os poderes e de todos os órgãos, quer seja a nível estadual ou nível municipal. Mesmo que não se faça imediato, criar o ambiente favorável para que isso vai se evoluindo até chegar a esse momento. Por quê? Porque isso promove, muitas vezes, inviabiliza ou dificulta a concessão de benefícios indevidos, pagamentos indevidos de taxa, ou de parcelas e tal, que harmoniza de uma forma, e promove a justiça previdenciária, inclusive, nesse aspecto. Tá? Aqui são só as questões para exigir o CRP, que eu não vou entrar em detalhe. O nosso tempo de exposição acabou, acho que vai ter um tempinho para algumas perguntas, e ali tem os meus dados, quando quiser protestar, contestar, consultar, fique inteiramente à vontade. Abrimos agora um espaço para as perguntas para as pessoas que estão presentes aqui no auditório. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao auditor? Por favor, conselheiro. Contestação, como eu falei. Isso. Muito obrigada. Ô, Tony, continuando nessa fala última tua, na segregação de massa, que você fizesse uma abordagem sobre a segregação de massa. Ó, o microfone vai ficar aqui, quem quiser, aproveite. O pessoal que está fazendo curso de atuária aí, ó, falar de segregação, vamos ajudar aí. Bom, eu em termos da segregação de massa, eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu tenho uma série de, não diria restrições, mas acho que todos têm que ter uma série de cuidados. Porque a segregação de massa, na verdade, e todo mundo sabe o que a gente está falando, né? Separar a segregação da massa dos segurados é previsto nas normas do Ministério da Previdência Social, e lá está dito como mecanismo de equacionamento. Pode até vir a ser um mecanismo de equacionamento, porque significa dizer que você pega um grupo de servidores, segundo critérios que possam ser estabelecidos, e deixa no chamado fundo financeiro, que ele é feito em repartição simples, ou seja, o que se arrecada paga, não arrecadou, tesouro complementa, que é a chamada insuficiência financeira. Inclusive, isso tem repercussões no limite de despesa pessoal da LRF. E o outro grupo, que é a essência do artigo 40 da Constituição, que busca o equilíbrio financeiro e atuarial, que é o chamado plano previdenciário, que é o fundo capitalizado. Aqui no Estado de Mato Grosso só tem um fundo capitalizado, não fez segregação. Tá, qual é o problema da segregação? Dependendo da forma de corte em que vai ficar o grupo para suportado pelo Tesouro, chega um determinado momento que o Tesouro não consegue pagar.
E aí você inviabiliza todo o processo. Aí fica aquela dificuldade, inclusive, para o gestor. Se eu já tenho um fundo capitalizado, imagina na cabeça do administrador, pô, eu não estou dando conta de pagar a folha de benefícios daquele fundo financeiro, enquanto o outro fundo tem alguns bilhões de reais aplicados. Na cabeça dele não funciona. E começa os mecanismos de pressão, e como vem acontecendo em alguns estados, aí, até a revisão da segregação, com o único objetivo de gastar aquele dinheiro. Aí você volta à estaca zero de todo o processo. Tá? Então, tem que ter muito cuidado em relação à questão da segregação. É possível? É. É legal? É. Mas tem uma série de problemas. Então, na verdade, vamos dizer, uma solução definitiva é a capacidade de você buscar mecanismos que você dê sustentação a todo o sistema. Talvez seja não seja tão simples, mas é o problema, né? Mas é a solução. Enfim, então, tem que se estudar muito de como fazer. E isso tem que tomar muito cuidado, às vezes eu até brinco. O calculatorial, ele vai te dar sempre a resposta, não tem dúvida, não é, Gustavo? Qualquer seja o mecanismo, e isso quem tem que definir é o ente federativo, ele vai te dar uma resposta numérica. Agora, você tem que medir a capacidade de sobreviver em relação àquela resposta numérica. Até que eu brinco, normalmente o estatístico morre afogado, porque ele chega ali na beira do Pantanal, do lago, a profundidade média é 1 metro. Mas só que ele esquece que no meio tem 5, 6 metros e ele não sabe nadar. Então, é mais ou menos isso. Se eu calculo por todo um período, é viável. E agora? Mas eu consigo atravessar determinados pontos? Tem que ser muito bem pensado isso. Das aplicações financeiras do mercado, quais são as principais irregularidades encontradas pelo Ministério da Previdência? Ok. Normalmente, as irregularidades encontradas pelo Ministério da Previdência, em regra, descumprimento da política de investimentos, até a política de investimento é elaborada de forma simplesmente para cumprir tabela, para mandar um demonstrativo para o Ministério, e jogado de lado, só lembra no dia de preencher o demonstrativo lá no final do ano. E acesso, e em função disso, inclusive, uma falta de estrutura dentro do ente federativo, uma falta de compartilhamento de decisões, ou seja, decisões centralizadas, quer seja por influência política ou pessoal, para decidir sobre as aplicações. Submissão àqueles que aparecem para vender determinados produtos, sem uma avaliação profunda do que significa aqueles produtos. E não temos como negar ações fraudulentas mesmo, também, de pessoas, de dirigentes, de gestores, que sabem que está fazendo um mau negócio, mas faz porque tem algum interesse que vem de outros caminhos. Logicamente, não republicanos. E isso tudo começa a comprometer, muitas vezes, o sistema. E isso traz diversas consequências. Além do prejuízo, muitas vezes, para a Previdência, prejuízos pessoais. Muitas vezes, até pessoas que, até por desconhecimento poderia ser, em função da não capacitação, uma série de fatores, são induzidos a operacionalizar determinadas situações e, estruturalmente, legalmente, acaba sendo criminalizado. Então, essas são as principais... Não estou entrando em nenhum mérito aqui de questão de rentabilidade. Rentabilidade é uma consequência de uma série de fatores. Tá? Então, estar muito atento, não fazer os credenciamentos devidos. Faz-se o credenciamento, você tem todas as informações de uma entidade que, mesmo tem histórico aí de processo na justiça, ou respondendo a qualquer coisa, pessoas que já foram até visitar lá a turma do Sérgio Moro em algum lugar, e, na verdade, está vendendo o produto, e você acessa aquele produto, e o grande risco de ter o resultado comprometido é isso. Tá? Então, na verdade, quando você pega as informações, e aqui eu sei que o Estado está evoluindo muito nessa busca das informações, do cruzamento de informações, né? Na verdade, ali você está tendo uma série de indícios, e que essas informações por si só não vão responder. E muitas vezes você tem que acessar
outros mecanismos, outras instituições, buscar outras linhas de informação, até você chegar a uma conclusão da irregularidade. A partir disso aí, as pessoas, se são servidores, aqueles que são servidores, vão responder, além de qualquer questão criminal, também perante o Tribunal de Contas. Se não são servidores, é questão de polícia, é questão de para a delegacia ir para o juiz, ser julgado, ser preso, ser condenado, também juntamente com os servidores. Então, é uma área muito sensível, todos devem ter muito cuidado, e, principalmente, porque os órgãos de fiscalização não são totalmente, quer dizer, não estão totalmente estruturados ainda para fazer todos os mecanismos de controle, supervisão, fiscalização, mas está se estruturando. E a possibilidade disso evoluir em termos de estruturação é bastante grande. Beleza? Sim. Tem mais um. Oi, Tony. Bom, esse mercado de regimes próprios de previdência social, né, ele vem se profissionalizando, mas ele praticamente deu início em 99, né, final de dezembro de 98, com a emenda 20, Lei 9717. Então, a gente já está aí nesse mercado cantando essa música, né, há 17 anos, e enquanto o mercado não tomar uma consciência de que tem que se capitalizar, né, o déficit vai só aumentando, né. Eu acho que se a gente conseguir estancar o déficit, pelo menos paralisar o déficit e passar a reduzir, já vai ser um grande avanço. Não existe matemática, né? É matemática. Não, se você puxar o cobertor para cobrir a cabeça, vai descobrir o pé. Então, tem que capitalizar. Essa não tem para onde fugir. A população brasileira está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, né? As reformas da Previdência, por mais que os servidores sejam contra, de uma forma ou de outra, elas têm que acontecer, elas têm que acompanhar o crescimento da expectativa de vida do brasileiro. Se o brasileiro está vivendo mais, essa conta vai ficar mais cara, então a gente tem que trabalhar por um pouco mais de tempo para poder equilibrar esse sistema de receita e despesa de longo prazo, né? E essa parceria que o Ministério da Previdência está fazendo com os tribunais de contas e a consciência que os tribunais de contas estão tendo de fazer esse controle externo é muito bom, é muito produtivo para o Brasil, né, para os RPPS brasileiros, que a correta gestão do RPPS, eu acho que o principal ganho é no aumento da capacidade da governabilidade futura. Hoje já tem estados, né, você sabe muito bem disso, que a folha de aposentados e pensionistas já é maior do que a folha de ativos, né? Um estado em que um ente federativo, onde a folha de aposentados é maior do que a folha de ativos, né, ele não sobra recurso para o que é a função do Estado, né? Então, é isso que o RPPS, esse é o maior benefício que o RPPS tem para o ente federativo, é garantir a governabilidade do ente federativo. E eu acho que essa é o principal objetivo de um Tribunal de Contas, de um Ministério da Previdência, trabalhando em conjunto, é garantir essa governabilidade. É isso mesmo, Gustavo. Quer dizer, a essência de tudo é isso. E acho que foi exatamente nessa linha que eu abri a apresentação, chamando a atenção para essa necessidade, inclusive propondo e discutindo alguma forma de se estruturar isso para viabilizar essa governabilidade do regime próprio, lembrando que o regime próprio não consegue governabilidade individualmente. O regime próprio está inserido no contexto do ente federativo. Quer dizer, ele é uma entidade dependente. E se não houver essa consciência e essa predisposição dos entes federativos, dos governantes dos entes federativos em dar esse mínimo de condição, fica complicado. Fica extremamente complicado, e isso é uma responsabilidade muito grande com o país. Se o país, principalmente agora, passar algumas dificuldades, quer ser de ordem econômica, financeira, política, enfim, não buscar uma solução para o seu sistema de previdência, e hoje a gente vê o Congresso Nacional, por exemplo, marchando exatamente no sentido contrário
aquilo que se fez há algum tempo atrás, que era criar mecanismo de melhoria. Hoje, todo mundo só quer conceder benefício, mas fonte de financiamento para ele, nada. Ou seja, é uma conta que não vai pagar. É como se nós estivéssemos cada dia usando mais o cheque especial sem ter salário suficiente para cobrir o cheque especial. É bola de neve. Obrigada. Ou seja, mas a gente também não tem que dramatizar a coisa a tal aspecto. A gente tem que ter a responsabilidade, o senso, aliás, esse senso de responsabilidade e a busca consciente, paulatina das soluções, que são possíveis, são viáveis. Lógico que nós não podemos ter como modelo de gestão o que já passou. Nós temos que reconstruir modelo de gestão do sistema previdenciário. Os nossos agradecimentos ao auditor Ottoni Guimarães por compartilhar o seu conhecimento aqui no Tribunal de Contas. E termina aqui mais uma aula do projeto de ensino à distância do TCE de Mato Grosso. Lembrando que todas as aulas ministradas pelo EAD já estão disponíveis no portal do TCE. Obrigado a todos pela participação e até a próxima. 2 minutos. 2 minutinhos.